Imagine um momento. Um instante que divide a história em antes e depois. Aquele em que o tempo, tal como o conhecemos, cessa para milhões. Existe um evento profetizado, envolto em mistério e urgência, que pode ocorrer sem aviso prévio. Mas a Bíblia descreve não apenas um, mas dois grandes encontros entre Cristo e seu povo. E a diferença entre eles é a chave para a nossa preparação hoje. Muitos confundem ou fundem o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Embora ambos sejam atos divinos que envolvem o retorno de Jesus, eles são distintos em propósito, tempo e audiência. Entender essa distinção é fundamental para quem estuda as profecias. O arrebatamento, descrito principalmente por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, é um evento secreto, repentino e exclusivo para a Igreja de Cristo. É o momento em que os salvos, tanto os que já morreram quanto os que estiverem vivos, serão transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. A própria palavra grega usada, harpazo, significa arrebatar, agarrar com força e rapidez. Pense na urgência. Jesus virá como um ladrão na noite, inesperadamente. Os corpos serão glorificados, a mortalidade vestirá a imortalidade. Em um piscar de olhos, milhões desaparecerão da face da terra, deixando para trás caos e perplexidade. O arrebatamento é o resgate, a remoção da igreja antes do início do período de tribulação que virá sobre o mundo. No arrebatamento, Cristo não toca a terra. Ele permanece nas nuvens, chamando sua noiva para si. Ninguém além dos crentes fiéis verá ou ouvirá esse chamado. É o cumprimento da promessa de Jesus de preparar um lugar para seus discípulos e voltar para buscá-los. Contrastando drasticamente com esse resgate silencioso, temos a segunda vinda de Cristo. Este não será um evento secreto. Será a manifestação gloriosa e pública do Rei dos Reis, como descrito em Apocalipse 19 e em passagens do profeta Zacarias. A segunda vinda ocorre após o período da grande tribulação, um tempo de juízo divino e domínio do anticristo. É o Armagedon. Quando Jesus retornar na segunda vinda, todo olho o verá. Ele descerá do céu em glória e poder, acompanhado pelos exércitos celestiais e por sua igreja que já foi arrebatada e julgada. Ele não virá para buscar seus santos, pois eles estarão com ele. Ele virá para julgar as nações e estabelecer seu reino milenar na terra. A segunda vinda é o clímax da história humana, o momento em que o Senhor pisa no Monte das Oliveiras, como predito, e derrota seus inimigos com a espada que sai de sua boca. A principal diferença reside no propósito e no público. O arrebatamento é para a igreja, visando a comunhão eterna no céu. A segunda vinda é para Israel e as nações, visando o julgamento e o estabelecimento do reino terrestre de Cristo. O arrebatamento é iminente. Não há profecia que precise ser cumprida antes que ele ocorra. É o evento que pode acontecer hoje, neste exato momento. Esta iminência deve nos inspirar à vigilância, à santidade e ao serviço incessante. Não se trata de medo, mas de uma expectativa santa. Se o Senhor vier hoje, você estará pronto? Seu nome está escrito no livro da vida? A promessa do arrebatamento nos convoca a examinar nossos corações e a manter nossas lâmpadas cheias de azeite, como as virgens prudentes da parábola. Vivemos em um tempo de sinais crescentes. O aumento da iniquidade, a apostasia generalizada, a preparação para um governo global. Tudo aponta para a proximidade do fim desta era. Não negligencie a salvação que lhe é oferecida. O convite é para a prontidão. O arrebatamento não dá tempo para arrependimentos tardios. Mantenha seu olhar fixo na promessa do Senhor. Certamente venho sem demora. Inscreva-se no canal Histórias Bíblicas Visualizadas para mais histórias edificantes.